Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Êxodo capítulo 24. Lá em Êxodo capítulo 19, a gente viu que a Bíblia nos introduziu, nos descreveu o ambiente em que o próprio Deus propôs a aliança com Israel, Então, e onde nos capítulos seguintes, no capítulo 20, 21, 22 e 23, a gente viu as leis e ordenanças de Deus para o seu povo. Onde nessa ocasião houve pelo menos o pessoal todo lá debaixo do Monte Sinai e houve pelo menos 7 manifestações da presença de Deus. Trovões, relâmpagos, a nuvem cobrindo o monte, som de trombeta, o monte fumegava, o monte tremia, fumaça como de uma fornalha. Então era realmente uma cena tremenda. E o povo ficou com medo, A gente viu que depois o povo falou para Moisés: Moisés, não, a gente não quer mais ouvir a voz do Senhor. Você fala com ele e depois você passa pra gente o que ele falou para você. Então, tudo que foi nos dito desde o capítulo 20 até o 23 aconteceu nesse ambiente em que nos foi introduzido lá no capítulo 19. E aqui a gente vai relembrar aonde a gente estava, nessa história, nessa volta para entender toda a história da Bíblia. Disse também Deus a Moisés. Então esse também é uma continuação, que eu já estou falando, Deus já estava falando, mas ele também ia falar essas coisas que estão aqui no capítulo 24. Sobe ao Senhor tu e Arão, e Nadab e Abiú, que são os filhos de Arão, e 70 dos anciões de Israel, e adorai de longe. Então, as palavras de longe são tão características da lei, como a palavra vinde é uma característica do evangelho, Debaixo da lei, o homem pecador jamais poderia se aproximar de Deus. Somente depois do sacrifício de Cristo na cruz é que o homem foi justificado, e Deus não vê mais pecado em nós, mas não porque nós não temos mais pecados, mas por conta do sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Então o acesso ao Pai, acesso a Deus estava fechado, mas pela sua misericórdia e graça, ele permitiu que Moisés se chegasse a ele para dar instruções e ordenanças para se fazer conhecido pelo seu povo. Ele queria se revelar para o seu povo. Então, os anciões, os 70 anciões, Arão e seus 2 filhos, eles deveriam ficar no lugar determinado por Deus, não deveriam seguir adiante com Moisés. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Então Moisés relata para o povo os estatutos, que foi registrado lá no capítulo 20 ao 23, Certamente os mandamentos não estavam incluídos, uma vez que o povo ouviu os 10 mandamentos do próprio Deus, Onde as leis, mas as leis foram apresentadas ao povo por Moisés, Então, era necessário que o povo não só soubesse o que o Senhor lhes impunha por meio da aliança que estavam sendo estabelecidas, mas que eles declarassem a sua disposição em cumprir, em obedecer o que estava sendo imposto, tá bom? Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Então o altar representava a presença de Deus, Sendo o lugar onde o Senhor viria ao seu povo para lhe abençoar. As 12 colunas, como aqui diz, indicam as 12 tribos de Israel em lugar de adoração no altar do Senhor, A palavra atesta que Moisés ele escreveu as ordens e as instruções que ele ouviu do Senhor. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilho. Então um altar foi construído, pois sem um sacrifício nenhum pacto era firmado. Lembrando, vocês lembram aqui do primogênito, dos filhos de Israel, que eles eram dedicados ao Senhor.
Eles serviam, eles ajudavam, tudo isso antes de ser estabelecido os sacerdotes, né, que viriam da tribo dos levitas. Então, os holocaustos, eles eram ofertas queimadas por inteiro no altar, e o sacrifício pacífico era oferta de comunhão perante o Senhor. Moisés pôs metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Então, embora fosse impossível que o sangue de animais limpasse a mancha dos pecados dos homens ou reconciliasse o povo com Deus, isto tudo aqui que Moisés estava fazendo representava a sombra do que haveria de acontecer, do que na verdade já tinha acontecido desde a fundação do mundo, mas que seria manifestado na vinda de Jesus para se oferecer como sacrifício. O derramamento de sangue no altar deve ter sido uma cerimônia realmente muito intimidadora e inspiradora. O sangue do sacrifício no Antigo Testamento prenuncia a morte de Jesus, nosso Salvador, porque esses sacrifícios, né, esses sacrifícios de bois, essas coisas, eles eram um sistema imperfeito que seria substituído pelo sacrifício perfeito do Filho unigênito de Deus. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Né? Então, o livro escrito por Moisés, né, contendo as leis, lá de Êxodo 20 ao Êxodo 23, a gente vê o entusiasmo, na verdade, né? O momento, aquele momento todo fez com que o povo estivesse de acordo em guardar as leis do Senhor. Certamente o espírito estava pronto, mas a carne era fraca. Realmente o que acontece com a gente, nosso espírito está sempre pronto, mas a nossa carne é fraca. A lei não tinha em si mesmo o poder para salvar, mas pelo contrário, a lei só poderia condenar. Ela não justificava e nem santificava. A lei é uma revelação de Deus, do seu caráter, da sua santidade, da sua pureza, da sua misericórdia, e com isso convertia todos os homens em pecadores e os deixava sob condenação. Então, ao se ver o abismo gigantesco que se havia entre Deus, o Deus puro, o Deus maravilhoso, e o homem caído e pecador. Então, a lei, ela fazia isso. Assim, a nova aliança firmada em Cristo nos justifica, nos santifica perante Deus, não pela nossa própria força, não pelos nossos próprios méritos ou obras, mas pela fé que a gente tem em Cristo, pelo sacrifício perfeito dele. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Então a aspersão de sangue no altar da vida, no altar a vida do povo estava sendo entregue a Deus, né? Uma vida que passou pela morte para ser permeada pela graça de Deus. Então alguém teve que morrer para o povo receber essa graça de Deus. Então o cordeiro morreria para que a vida dos homens fosse novamente restaurada, a vida espiritual fosse restaurada pela graça de Deus. Então a aspersão de sangue nas pessoas, né, firmava essa aliança, onde o povo estava sob a aliança do Senhor, igual nós que estamos debaixo da aliança do sangue do Cordeiro de Deus, firmando nossa aliança com ele. Se a gente sair debaixo desse sangue, nós não somos mais justificados perante Deus e não teremos a nossa vida espiritual resgatada, porque é tudo ele, que a gente não tem mérito nenhum, nem as nossas obras, somente a nossa fé nele, pelo sacrifício dele é que nós somos justificados. Então, glórias a Jesus. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciões de Israel, e viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia uma como pavimentação de pedras de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Então, assim se manifestava o povo o Deus de Israel, né, em sua luz, em sua pureza, em sua majestade, santidade,
Essa fira fala dessa pureza, né? Dessa luz que obrigava o pecador a se manter longe. O campo demarcado está embaixo e em cima tem a pavimentação de safira. Mas o altar ao pé do monte fala desse caminho pelo qual o pecador pode subir, o qual o pecador pode subtrair a corrupção da sua própria condição e elevar-se à presença de Deus para fazer uma festa, para adorar a Ele. Então, o sangue que corria em volta do altar era o único direito que o homem tinha de estar na presença de Deus. O sangue de Cristo é o único caminho que temos para acessar ao Pai. A gente não pode se esquecer disso nunca. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Então, tudo tendo sido estabelecida a aliança, ainda havia necessidade de se dar uma forma externa para que a aliança fosse concluída com o seu povo e edificar um laço visível de comunhão, no qual ele pudesse se manifestar ao povo e este pudesse se aproximar de Deus. Então Moisés foi chamado para subir a montanha por um longo período. Aqui a gente vê que Deus fala para Moisés subir ao monte, porque ele daria orientações divinas para que o povo, né, já que a gente viu que o povo estava com medo, então era para Moisés subir e Moisés iria fazer essa intermediação. E Moisés teve o privilégio de ouvir da boca de Deus os profundos mistérios da pessoa e obra de Cristo, porque é isso que nos é apresentado no tabernáculo, cheio de significação em todos os seus acessórios. Então, Moisés ele teve o privilégio de ouvir da boca de Deus, de ver o tabernáculo celestial e passar para o pessoal aqui da terra, né? Então é realmente Cristo, esse tabernáculo que fala da pessoa e da obra de Cristo. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciões: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficarão convosco. Quem tiver alguma questão se achegará a eles. Então Moisés aqui deixou Arão e Hur como seus representantes. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Então a gente vê aqui que embora Moisés tenha sido convidado por Deus para subir o monte, ele só entrou na presença de Deus quando ele foi ordenado a fazer. Então Moisés subiu, ficou 6 dias lá e só no 7º dia que ele realmente entrou na presença do Senhor. Então é nesse momento aqui que Moisés ele vai ficar 40 dias e 40 noites na presença de Deus, que Deus vai dar as ordenanças e instruções a respeito da edificação do santuário, que seria sua morada entre os filhos de Israel. Tá bom, gente? Então esse é o capítulo 24, espero que vocês tenham gostado e até o próximo capítulo. Tchau, tchau!